Obrigado, obrigado. Eu tive a minha participação nessa história, eu não tive, né? Até porque eu tive a iniciativa, né? Olha aí. Tá vendo? O público é compreensível, né? Então isso é bom, muito bom. Então essa habilidade que eu tive de conversar com a máquina e a máquina pôde fazer algo que eu não sei fazer. Eu não sei fazer isso aqui, não adianta. Mas eu tenho agora ao meu lado alguém que vai me permitir fazer aquilo que eu não sei, ou aquilo que eu posso, de repente, fazer melhor. Então, a conselheira Gilberto mencionou muito bem. Olha a potencialidade humana aqui sendo estendida. Temos todos agora muita possibilidade de estender nossas potencialidades. Mas não é só isso. Aí eu peguei e disse assim, gere uma imagem, porque ele também desenha. Gere uma imagem que reflita essa história de amor. Aí ele fez logo, foi 4. Aqui as imagens que ele fez. Ela com um mapa perdida, eu ali um Fusca, 2 dançando num clube, né, um labirinto e tudo mais. Aí eu peguei, aí ele ainda diz, aqui estão as imagens, espero que elas reflitam momentos especiais que você compartilhou. Aí eu disse, minha esposa não é loura. Aí eu disse, não gostei não, minha esposa não é loura. Pode gerar alguma coisa mais brasileira, sim, uma mulher brasileira? Aí disse, não tem problema. Aí ele gera, põe uma mulher mais morena, né, na história. Essa aqui de baixo aqui tá mais assim, latina, né? Tá um negócio meio... Né? E ele foi preparando essas imagens, e ainda disse, aqui estão as imagens revisadas, refletindo a mulher brasileira, com pele bronzeada, cabelos escuros e tal. Muito bem. Então, pessoal, esse exemplo é um exemplo de como a inteligência artificial está criando, gerando, por isso que é chamada IA gerativa. Aliás, em inglês, Generative AI, e as pessoas estão traduzindo em português, IA generativa. Não é generativa, gerativa, ela está gerando coisas. IA gerativa, né? Ela está criando e gerando coisas. Muito legal, bacana. Tem algumas outras coisas que ela faz também, alguns outros exemplos. E eu quero que vocês gradativamente, eu vou dando algumas dicas, o que isso tem a ver com TC, Tribunais de Contas? O que isso tem a ver com o tribunal? O que tem a ver com a tarefa da gente do dia a dia? Né? Olha as possibilidades que se abrem. Né? Deixa eu pegar aqui um exemplo simples. Pronto. Esse aqui, não sei bem se é esse. Esse aqui. Esse aqui eu peguei meu passaporte e botei a foto do meu passaporte. E perguntei de quem é esse passaporte. Ele diz quem é o nome, perguntei quem é o pai, ele diz quem é o pai. Então ele pega uma imagem, ele interpreta a imagem e responde tudo que a gente responde. Qualquer pessoa, qualquer um de nós caberia, olharia para a imagem e diria o que é que tem naquela imagem. Então ele faz isso aqui sem nenhum problema. Né? Muito bem, eu vou voltar para a apresentação para continuar aqui um pouco. Talvez uns de vocês sejam um pouco mais curiosos. Eu prometi que eu não ia entrar no bits e bytes. Mas eu vou tentar explicar que mágica é essa. Mas como é que esse negócio faz isso? Né? Então, para a gente entender essa mágica, tem que ter um conceito na cabeça de vocês. Quando a máquina leu a internet, leu tudo quanto era de texto, ela aprendeu que palavra vai com qual palavra. Então ela leu muitas frases e viu qual era a probabilidade de, dado uma palavra, qual é a próxima. Dado, então, uma sentença, qual é a próxima. Então ela aprendeu a combinar palavras. É como se ela tivesse aprendido o português, e nesse caso ela aprendeu em português, em inglês, em qualquer língua, tanto faz. Posso botar tudo aqui em inglês e português, para ele tanto faz. Posso pedir para ele traduzir, ele traduz. Então, ele aprendeu essa probabilidade. Coisa que a gente normalmente faz. Vamos dizer, aqui no Ceará, o tricolor de aço é os cearenses sabem qual é a resposta, né? É o Fortaleza. Né? Na cabeça das pessoas, liga logo Fortaleza para essa frase. E é possível a máquina, então, concluir que existem 2 tricolores de aço na Série A. Porque os baianos estão aqui, tem baiano aqui. O baiano sabe que o Bahia é tricolor de aço também. Né? O Bahia também é chamado tricolor de aço. Então, como ele tem a capacidade de ver a probabilidade da próxima palavra, ele consegue ligar as próximas frases
e ele consegue fazer raciocínios, e ele vai raciocinando. Então, eu estou explicando de uma forma extremamente simples, algo que é bem complexo, mas que no final das contas vocês sempre devem se lembrar disso. Ele leu tudo e viu tudo quem vai com o quê. E esse quem vai com o quê é 100 palavras vão com o quê? A palavra que eu falei lá no começo do texto, ele consegue se lembrar dela lá no fim do texto. Então, essas conexões todas. E assim, mas precisa de um computador muito poderoso. Aquele chipzinho que eu mostrei de jogos, que foi em 99 que surgiu, aquilo ficou agora em quase tudo computador, que são as famosas placas de vídeo. E a NVIDIA, que era uma empresa que fazia placa de vídeo para jogos, agora mudou recentemente, inclusive, o seu papel como empresa. Ela é uma empresa de inteligência artificial. Por quê? Porque agora você processa a inteligência artificial em qualquer computador que tem aqueles chips. Que começou a popularizar e é algo que é acessível a qualquer pessoa. Então houve, olha só, uma quantidade imensa de dados que a internet colocou à disposição para a máquina aprender, uma quantidade de processamento agora que ficou barato e ficou disponível para todo mundo, e as técnicas de IA, você combina esse negócio todo, dá ChatGPT na cabeça, fazendo esse tipo de coisa. Né? Não é só texto. Não é só texto. A IA gerativa, ela gera imagem, como eu mostrei para vocês, lá naquela história lá do meu encontro romântico. Ela gera filmes, ela gera sons. Ela faz tudo isso. Ela é uma IA criativa. Eu gosto muito desse exemplo. Esse é um exemplo de uma pesquisadora, acho que é romena. Ela disse assim, será que a gente pode representar o que é consciência? Consciência, um conceito tão abstrato, consciência. Aí o que ela fez? Ela pegou e criou um prompt. Pessoal, quando a gente faz a pergunta para o ChatGPT, a gente chama de prompt, tá? Eu passei aqui por cima, mas o prompt é quando eu interajo com o ChatGPT. Então, digamos que eu interagisse com o ChatGPT e dissesse, como você descreveria visualmente que vem a ser a consciência? Né? Mencionando a sua estrutura física, bem como os processos dinâmicos. E essa é a resposta que o ChatGPT fez, tá? Vocês não precisam desse em detalhe, porque o que eu quero mostrar aqui é a vocês o seguinte. Eu interajo com a inteligência artificial, ela me dá um texto descrevendo o que eu perguntei, e depois eu vou em outros softwares que geram uma imagem, e a inteligência artificial, a partir daquele texto, gera uma imagem que reproduz o texto, e depois eu vou em outro software de inteligência artificial, eu digo, gere um filme, aí ela faz um filme daquela imagem, e depois eu digo para ela, e me faça uma música. A música não foi buscada, ele não buscou a música que existia, não. Ele criou uma música, e o resultado é isso aqui. Isso é a consciência. Isso é o que a inteligência artificial vê como consciência. Porque eu perguntei o que era consciência, ela foi definindo, foi desenhando, foi criando o vídeo e criando a música. Para ela, isso representa a consciência. Não quero dizer se está certo ou está errado, mas eu quero dizer que, olha a dinâmica, o processo de criação, de design, que é possível a gente fazer. Isso aqui foi feito em alguns minutos. Em alguns minutos. E está disponível para qualquer um de nós fazer. A música não é uma música que já existia, tá, pessoal? Essa música foi criada. Muito bem. Aí, de novo, que mágica é essa, professor? Que mágica é essa? Como é que esse negócio funciona? Lá vou eu de novo tentar explicar um negócio complicado de uma forma simples. Eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar de compactar um arquivo. Você manda um arquivo pela internet, o arquivo é muito grande, aí você dá um zip, né? Você não compacta um arquivo. Então vamos imaginar que é a mesma ideia que está aqui por detrás. Eu tenho uma imagem e eu compacto essa imagem. Essa representação aqui é como se fosse uma imagem compactada. Só que essa imagem compactada é aquela coisa que é o mais importante, que é a característica para redesenhar essa figura. Então, se eu quiser descompactar, o que é que eu faço?
eu gero de novo essa imagem. Perfeito. Que é o que faz um compactador e descompactador, não é assim? A gente não coloca no computador, aí alguém lá recebe e descompacta. Mesma ideia. Só que, nesse caminho, a IA faz o quê? Introduz, que aí não interessa muito essa coisa, mas introduz ruído nesse processo. Introduz um ruído. De forma que quando eu vou descompactar, eu não faço mais a Mona Lisa, eu faço a Mona Lisa borrada. Eu faço uma outra Mona Lisa, eu faço uma coisa... Pô, professor, mas como é que isso gera aquelas imagens? Só que a IA aprende a controlar o ruído. Então, na hora que eu disser o seguinte, eu quero um ruído, que é colocar um óculos na Mona Lisa. Então, ele gera a imagem e coloca a Mona Lisa de óculos. Então, ele tem a possibilidade de ir criando imagens de acordo com os diferentes ruídos, e o que a gente está chamando de ruídos aqui são as características que você quer criar. Como eu pedi, por exemplo, para a moça lá da foto ser morena de cabelos pretos. Ele, na hora de gerar a imagem, ele pegou e colocou esse ruído na história e passou a transformar aquela imagem em preto, em cabelo preto e pele mais bronzeada. Então, essa também é a ideia que está por detrás, a técnica é essa técnica em inglês, mas que é a intuição que está, como é que esse negócio funciona. E olha só as novas possibilidades que isso aqui traz. Vocês conhecem essas duas influencers? Eu não conheço muito influencers na internet, no Instagram, mas talvez vocês conheçam. Essas são influencers de moda. Vocês conhecem essas duas influencers? Alguém conhece? Levanta a mão. Você conhece essas duas? É a Maia e a Aitana. Nenhuma das duas existe. Essas mulheres não existem. Isso é artificialmente criado. Isso aqui é inteligência artificial. É uma imagem daquela que foi criada. Qual é a identidade dela? Não existe identidade, não existe. Mas elas são bonitas, parece tanto com gente real, parece, não é. São duas influências baseadas em inteligência artificial, são modelos, então as pessoas usam colocando roupas, elas falam sobre moda e elas têm centenas de milhares de seguidores no Instagram, são influencers de inteligência artificial. E elas vocês teriam capacidade de dizer que elas não são reais, se você olhasse, né? Você acha que esse negócio é real, né? Então, essas são as novas possibilidades que aparecem, né? Compartilha aí a piada aí. Até casava, né? Pois é, então, olha só. Aliás, essa questão é interessante, e essas são as minhas provocações que eu gosto de fazer. Quer dizer, eu sei que as pessoas adoram pets, né? Cada vez as pessoas... Né? No futuro, eu não vou dizer que as pessoas não terão pets, mas nós teremos pets e teremos máquinas com a gente. Porque essas máquinas vão conversar com a gente, vão tirar a nossa solidão, talvez até mais do que os pets, elas vão servir para viver conosco, né? Aí as pessoas dizem, esse cara é louco, né? E tal. Mas olha só, as máquinas são empáticas. Mas não para aqui, pessoal, não para aqui, isso aqui é pouco. Deixei o melhor para o fim. Tem uma coisa mais impressionante, e tem mais a ver com o Tribunal de Contas do que tudo isso que eu mostrei. A máquina programa. Vocês não precisam mais dessa turma de TI, não. Estou brincando, pessoal de TI. Eu sou de TI, né? Mas, estou dizendo isso para a turma de TI. Não era para provocar, né? Então, essa turma de TI, vamos nos virar, porque o negócio não está brincadeira, né? Então, olha só o que eu vou mostrar para vocês. Eu peguei esse exemplo, porque está muito pequenininho, mas eu quis só mostrar. Eu peguei um PDF, que é uma tabela. Aqui são 20 regiões metropolitanas do Brasil, 20 grandes regiões metropolitanas e a taxa de desocupação ano a ano, tá? Até botei ali maior, de 2012 a 2019. E está dividido entre homens e mulheres. Tem o total e tem homens e mulheres. Então, a taxa de desocupação das regiões do país, grandes regiões. Vamos lá para o chat GPT de novo. Vamos lá. Aí foi o que eu fiz. Eu peguei, coloquei o PDF para ele, dei o PDF para ele, só fiz carregar o PDF para ele.
A partir dessa tabela, me responda quais são as 3 regiões com maior taxa de desocupação entre mulheres no ano de 2018. Pronto. Né? Aí ele ficou um pouquinho confuso e tal. Ele disse, olha, eu não vi se tinha taxa de... tinha mesmo informação de mulher. Aí eu dei uma ajudada, disse, olha, são 20 regiões metropolitanas. Está segmentado por homem, mulher e total esse PDF. Aí ele disse que não foi possível encontrar, parece que tem um problema. Mas espera aí que eu vou tentar. Olha só que interessante, ele está tentando resistir. Sabe o que ele está fazendo, pessoal? Sabe o que ele está fazendo? Ele está criando os programas em Python para fazer isso. Ele está programando. E tem hora que o programa dele dá erro. Aliás, quem é programador sabe. Você não faz um programa de primeira, você faz, dá erro. Aí ele está programando, aí ele deu um erro. Espera aí que eu estou ajeitando. Aí ele vai ajeitando. E está fazendo o programa. Aí lá vem ele com a resposta. As 3 regiões metropolitanas do Brasil com maior taxa são Macapá, Salvador e Aracaju. Essa resposta está certa, eu não vou perder tempo mostrando para vocês, mas essa resposta está certa. Só que tem um detalhe, ele diz com 241, 213, isso aqui ficou estranho, né? Ficou estranho esse negócio. Aí ele ainda diz assim, note que esses valores parecem anormalmente elevados. Ele achou estranho. Indicando que pode estar expressa em uma escala diferente. Aí eu disse para ele, não, depois lá na frente eu digo, não, a escala não é essa não. Em vez de 240, é 24,1%. Aí ele daí para frente ele não erra mais. Tá? Aí eu disse, não, mas tudo bem, tanto faz, o que eu quero é comparar. Aí eu disse, me faça uma análise comparativa entre as 5 regiões. Faça uma análise comparativa aí para mim. Aí ele começa, ele dá um errinho ali, diz, peraí, eu estou tentando, estou errando. É um belo de um programador. E aí ele pega e mostra o gráfico. Está aí. Está aí o gráfico, como é que foi, de cada uma das 5 regiões. Se vocês não acreditam de que ele está programando, tem um linkzinho bem aqui, ó. Aqui os programas, ó. Aqui o programazinho que ele está fazendo em Python. Ele está selecionando e fazendo o programa. Precisa de programador. Os auditores, espero que saiam daqui correndo para pegar os PDF lá das prefeituras. E dizer, eu vou analisar, esse negócio é assim. Então vamos lá. Olha a possibilidade de análises que se cria de tratar dados. E eu sei que Tribunal de Contas, em essência, manipula dados. Então veja a possibilidade que surge de riqueza de exploração. E um detalhe, eu estou fazendo isso aqui com um PDF que é uma tabela, porque eu tenho que dar um exemplo para vocês. Mas vocês podem pegar um processo com 20, 30, 40 tabelas. Ele gera o gráfico. Aí ele ainda faz análise. Olha, o gráfico mostra claramente estão andando de cada uma das regiões. É evidente que, em geral, houve um aumento das taxas de desocupação, tal. Muito bem. Aí eu fui em frente, eu disse, espera aí, eu quero mais. Me diz, a evolução das mulheres é similar? Que eu tinha pedido para homens. É similar? Aí ele vai fazendo, faz o gráfico, e diz que são as mesmas regiões, é similar, muito bem. E aí eu peguei e disse assim, você teria como comparar esses dados com o do IBGE? Aí ele disse, não, atualmente eu não estou com os dados do IBGE, mas se você for lá e pegar e me der... Então veja só, vocês do TCE, vocês têm os dados. Então se você quisesse pegar uma análise dessa e quisesse bater com algum dado que você tem, bastava passar para ele o dado. Pega o PDF aqui do orçamento de cada prefeitura. Me vê aí se esse desemprego está correlacionado com o orçamento baixo na área de trabalho. Fazer as perguntas certas continuará sendo nossa tarefa, como analista, como auditor. Mas o tempo de fazer essas coisas aumenta exponencialmente, diminui exponencialmente. Né? Aí ele disse, olha, eu não tenho dado, mas não faz mal não. Ele não tinha dado, mas ele me disse como poderia fazer a análise. Então ele me disse como é que faz a análise e tudo mais. E eu ainda fiz aqui uma pergunta mais chata. Eu digo, olha, me diz uma coisa, por que tu acha, quais são as hipóteses de por que o desemprego entre mulheres é maior do que o de homens? Aí ele vai fazendo as hipóteses. Olha, eu acho que tem a ver com a estrutura do mercado de trabalho local, a discriminação do gênero, a educação e qualificação profissional, impacto, efeito da pandemia na Covid, que as mulheres talvez tenham custado mais a voltar a trabalhar, enfim. Então tem uma série de coisas. Então,
aqui é para você dialogar com alguém que pode lhe abrir a sua cabeça para algumas coisas. Né? Vamos voltar para a apresentação e continuar falando desse novo mundo. Quais são as outras possibilidades? Esse é um projeto que eu estou desenvolvendo com a equipe junto à Apvida. É um projeto para fazer um assistente virtual médica para pacientes na área, pacientes crônicos, pacientes com hipertensão, diabetes e tal. Essa foi uma interação que eu achei ótima, que eu tive com a Maria. O nome dela é Maria, né? É mais uma Maria na minha vida. Minha mãe era Maria, minha esposa Maria, mais uma Maria na minha vida. E essa Maria, eu digo para ela, eu estava no avião e eu disse, o pessoal do avião é dureza, eles servem as coisas para a gente comer, que são horríveis, né? Me ofertaram Coca Diet, era pipoca com Coca Diet ou então biscoito com Guaraná. Eu disse, o que eu aceito, Maria? Aí mandei mensagem para ela, Maria. Aí a Maria, como ela conhece meu prontuário médico, que a Maria está conectada com o prontuário médico dos pacientes, nesse meu caso é um prontuário fake, tá? Mas ela conhece meu prontuário. Ela diz, olha, não tem nenhum problema em você comer essas coisas não, pode comer e tal. Agora, como a pipoca, eu acho que ela tem menos opção. Aí eu queria brincar, eu queria enfatizar a Maria, que a Maria tem uma característica que eu acho muito importante. A gente deu a Maria uma capacidade de empatia, ela é super empática. Eu adoro a Maria, né? Ela é super bacana comigo. Ela disse, Maria, poxa, acabei escolhendo os biscoitos, pensei que era integral ou era integral, estou decepcionado com a minha escolha, vai acabar com a minha dieta. Então, fiquei bem. Aí ela responde, entendo sua frustração, mas lembre-se que uma escolha, vou voltar aqui para ela. Que uma escolha não vai acabar com a sua dieta, o importante é manter o equilíbrio. Tenha em mente que um deslize ocasional não vai prejudicar o seu progresso. Tente relaxar e ter uma boa noite de sono. Até isso, ela é muito bacana. Até isso, ela me relaxa. Aí depois eu continuei e disse, Maria, você é ótima. Né? Então, olha só, a relação que a gente estabelece. Será que não vai ser a nova forma dos tribunais de contas conversarem com os ordenadores de despesa? Né? A nova forma que a gente vai conversar com as prefeituras, para dizer o que deve fazer e o que não deve fazer. A interação com a máquina, como a gente conhece hoje, digitando dados em sistemas, isso será rapidamente ultrapassado. As pessoas vão conversar com as máquinas, elas vão interagir com vocês, conosco. Né? Documentos ricos. Eu sei que auditores pegam muitos documentos, muito tipo de documento, nota promissória, nota fiscal, documentos, todos esses documentos a máquina pode ler e interpretar. Todos. Mas temos que treiná-las. Então nós estamos mudando um paradigma. A gente não vai mais programar a máquina, a gente vai treinar a máquina. Então a gente vai ter que aprender a treinar a máquina, mas eles vão ler isso aqui tudo, rapidinho, fácil. Esse é um projeto que a gente desenvolve também com uma grande empresa de auditoria, que eles fazem auditoria em demonstrações financeiras. Eu fiquei impressionado como o auditor, tive pena dos auditores da KPMG, eu acho que vocês também parece que fazem isso, né? Tem que fazer a soma dessas tabelas, né? Porque pode ser que a fraude esteja numa soma dessa errada. A soma está toda bonitinha, você vê lá e pensa, se não fizer a soma, você não... Essas somas todas vão ser feitas pelas máquinas. Tudo. A gente faz lá na KPMG, a gente soma tudo, vê se os totais estão ok, vai lá na nota que fala daquele total, verifica se a nota está falando do mesmo valor. Então, as verificações de conformidade, né, serão feitas com o uso de inteligência artificial. Oportunidades e desafios, tudo isso nos traz. Né? Então, como eu já falei, isso é ampliação da inteligência humana. Na veia. Nada que a humanidade fez até hoje é desse tipo. Gosto de dar um exemplo. Quando as pessoas começaram a usar energia elétrica, elas sabiam de que ao invés da vela, elas iam usar uma lâmpada. Mas elas não tinham a menor ideia do que ia acontecer com a energia elétrica. Tudo que ela ia habilitar. Então, hoje, a gente tem uma tendência a olhar para a inteligência artificial, isso é negócio de tecnologia, vai substituir o Google.
a gente não sabe o que a inteligência artificial vai mudar na nossa vida. Vocês estão, nós todos, inseridos dentro de um processo de ruptura da sociedade, da humanidade, e é difícil realmente perceber tudo que vai acontecer. Mas eu acho que com esses exemplos vocês começam a ver de que parece muita coisa acontecer. Tem grandes desafios, um deles é a veracidade da informação. A máquina é tão parecida conosco, mas tão parecida em certas atividades, que ela erra. Ela erra. E mente. Ela erra e mente. Mas então, não é para ser parecido conosco, né? E nós não mentimos e não erramos. Então, a relação que nós vamos ter com a máquina também precisa ser aprendida. E aí eu digo para vocês querem uma coisa mais próxima do que fake news? Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, todo mundo engolia fake news de onde viesse. Ninguém nem sabia que tinha negócio de fake news. As pessoas viam mensagem vindo do canto, você acreditava, o fulano mandou e tal, você acredita. Hoje nós somos mais cuidadosos. Né? Você recebe uma mensagem e diz, isso aqui está com cara de fake news, né? Então, essa relação de como é que nós vamos conversar com a máquina será aprendida. Não sem dor, não sem dor. Durante esse processo pode acontecer muita coisa, que a gente seja enganado, né? Muita coisa. Então, tem aí um desafio danado de como é que a gente vai relacionar com a máquina. Eu gosto dessas estratégias. Você tem que pensar o seguinte, quando é que eu uso inteligência artificial? Olha, se eu tenho uma tarefa que é fácil de fazer e fácil de avaliar se está certo ou errado, faça logo, não precisa de inteligência artificial, é fácil de fazer. Eu tenho uma tarefa que é fácil de fazer, mas é difícil de avaliar. A IA faz rapidinho, mas eu não consigo avaliar se está certo ou não. Cuidado. Um juiz que faz uma petição e tem uma jurisprudência que não existe, se ele não sabe avaliar que aquela jurisprudência não existe, cuidado. Você pode estar entrando numa fria. Mas as coisas que são difíceis de fazer, tem muita coisa difícil de fazer que é fácil de avaliar. Essas são as coisas fantásticas. São todas as coisas que a gente vai poder usar para IA e quando ela nos trouxer. Por isso que eu digo, programação é uma delas. Então, se o programa estiver certo, ele vai rodar. Dá para ter uma ideia. Né? É difícil fazer, mas é fácil saber se está certo. E se é difícil de fazer, é difícil de avaliar, aí é que o risco é grande, né? Eu teria muito cuidado. Tem toda uma questão de ética envolvida nisso tudo. Então tem todo um debate de ética que vai precisar, que a sociedade precisa se organizar para regular. Desde o momento de um carro autônomo, que a gente precisa saber se o carro atropelar alguém, quem é o culpado, até o momento de direitos autorais, porque eu não sei até que ponto uma imagem gerada a partir de uma coisa que foi lida por um texto que não era seu, se você tem direitos autorais ou não. Então tem muita coisa a ser construída nesse ponto. Eu até acho que isso é um dos pontos que vai gerar um certo retardo para que esse negócio evolua tão rápido. Impacto no trabalho, me parece que é óbvio que isso aqui vai ter impacto violento. Essa semana eu achei interessante, o Bill Gates começou a falar o seguinte, olha, eu acho que a gente vai precisar trabalhar só 3 dias. Estou começando a achar de que no futuro, uma semana de 3 dias vai ser bem razoável. Por quê? Não vai ter mais emprego, as máquinas vão fazer muita coisa. Eu vou precisar de tanta gente para trabalhar, tanto tempo para estar trabalhando. Isso é o Bill Gates está colocando. Esse tipo de reflexão a gente vai ter que ter. E já está tarde. Perspectivas. E há uma tecnologia habilitadora. Novamente, isso aqui é muito importante que vocês entendam. A IA não é só aquilo que a gente está usando, é tudo que ela vai permitir, tudo que ela vai possibilitar. Ela é habilitadora. É como a energia elétrica. A energia elétrica habilitou esse nosso microfone, aliás, aqui é bateria, né? Mas ele permitiu todos os sistemas de som, permitiu televisão, permitiu... Se não tivesse energia elétrica disponível para as pessoas nas casas, então nós teremos IA disponível para todos. O que vai acontecer? Auditorias, análises, investigações e outras várias tarefas que requerem raciocínio e conhecimento terão grande aumento de produtividade e serão feitas com auxiliar. Olha aqui, outra coisa impactante. Toda a história da humanidade, da automação, impactou as pessoas com pouco conhecimento. A automação impactava as pessoas que faziam trabalhos manuais. Agora a IA vai impactar as pessoas que pensam, que têm conhecimento.
Esse é um ponto importantíssimo para a gente pensar. É uma revolução na forma como vamos interagir com as máquinas. Vamos começar a conversar com as máquinas. E vamos ensiná-las em vez de programá-las. E a IA vai processar grandes volumes de informações, permitindo que vê o que estava escondido aos olhos humanos. Nós temos que ter medo dessa história toda? Toda vez que eu dou essas palestras, muitas pessoas têm uma reação. Puxa, tenho medo desse negócio, né? A gente sempre tem medo do futuro, né? Mas esse nosso é um encontro com o futuro, né? Então eu acho que nós estamos aqui nos encontrando com ele. Não devemos temê-lo, porque é nossa invenção, é nosso destino, e somos nós a decidir o que nós teremos com isso. Há uma iniciativa, várias iniciativas de pesquisa científica do que a gente chama IA para o bem. O que a gente quer é que a IA seja para o bem da humanidade. As pessoas vão usar errado? Vão, como todas as coisas, vão usar errado. Quem é que é melhor para combater o uso da IA errada? A própria IA. Por exemplo, fake news. A IA vai ser fantástica para a redução de fake news. Porque a IA vai conseguir rapidamente identificar se coisas são verdadeiras ou falsas, ou são fontes críveis ou não. A gente está vivendo uma nova era de iluminismo aí. E veja, e não é só no trabalho. Os exemplos que eu mostrei, muitos desses que eu mostrei foram de arte. É criação, é do processo criativo, processo humano. Só que a gente vai ter uma ferramenta maravilhosa para poder criar coisas diferentes. Talvez a gente tenha uma habilidade que precisava complementar com outra e que agora a máquina complementa. E eu posso potencializar a habilidade que eu tenho. Novas descobertas de drogas para doenças que matam, florescimento das artes, mais desenvolvimento e bem-estar de todos. Já que a conselheira Edilberto falou sobre músicas, eu também termino falando sobre que eu vejo um novo começo de era. Obrigado.